Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Histórias Diversas Podcast, seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu, ou está querendo entrar nesse universo, eu sou Custódio, está no lugar certo. A gente está aqui sempre falando desse tema com muito carinho para vocês. Sempre com um convidado mega especial, como o que a gente tem aqui hoje, que eu vou apresentá-lo daqui a pouquinho. Antes de apresentá-lo, obviamente, queria convidar todo mundo aí a seguir a gente nas redes sociais. Não deixe de assinar o canal aqui no YouTube para toda vez que tiver episódio como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão. E seguir a gente nas redes, porque além desse episódio completo, a gente solta também muitos cortes dele, nem todo mundo tem tempo, né, para ver o episódio 1 completo. A gente solta alguns cortes aí no social também, tá bom? Bom, nosso convidado de hoje é formado em antropologia, é autor de Beijando Dentes, que saiu pela Record em 2008, livro de contos vencedor do Prêmio Sesc de Literatura 2007. O outro, um romance que eu acabei de ler, que adorei, até falei para ele hoje, fiz um post, inclusive. A Instrução da Noite, que saiu pela Rocco em 2016, romance vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura em 2017. Na categoria Melhor Livro do Ano, estreante até os 40 anos. E Equatoriais, lançado pela Maralto em 2023. Participou das coletâneas Como Se Não Houvesse Amanhã, que saiu pela Record em 2010. Livro Branco, também pela Record em 2012. E Dias de Domingo. Eu adoro esse livro. Nossa, legal, tem uns contos maravilhosos. E o time é absurdo. Que saiu pela José Olímpio em 2021. E tem contos publicados em revistas e jornais, além de traduções para o espanhol e para o inglês. Muito bem-vindo aqui ao Histórias Diversas, Maurício Almeida. Legal, Gustavo. Obrigadão pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui. Imagina. Finalmente, a gente está falando há tanto tempo, né? Pois é. Acho que desde que eu li o Equatoriais. Isso. Não foi? Na época que no a gente lançamento. Começou a falar. Isso. Foi ano passado, né? Foi ano passado, exato. Há um ano, exatamente. Acho que foi há agosto um ano, do ano passado. exatamente. Isso. Verdade. Estava fazendo uma viagem. Olha que coisa. Bacana. Sobre viagens. E o livro que é sobre viagens, sobre os equatoriais. Mapas. Isso. E eu estava fazendo uma viagem, por coincidência, acabei lendo o livro, e que é maravilhoso. A gente vai falar bastante dele aqui durante a nossa conversa. Bom, para a gente aquecer aqui o tema, me conta aí um pouquinho como é que o texto, a palavra, a literatura bateu aí na sua porta. Cedo, mais tardiamente. Tá. Isso tudo começa antes da literatura, na verdade. Isso começa na minha adolescência. Na verdade, eu queria ser músico, né? E eu tocava violão, essa coisa toda, e tinha minhas bandas de garagem, essa coisa toda que, né, sabemos bem como funciona. Uhum. E a gente tocava a música dos outros, né? Fazia cover, essa coisa toda, e até que teve um dia que eu resolvi escrever uma música minha, né? Por que não, né? Fazer coisa autoral, bacana, vou tentar. Não funcionou, deu tudo super errado, ficou uma porcaria a música, mas aí eu descobri que dava para escrever, né? Eu achei legal essa coisa, esse contato de tentar expressar alguma coisa ali. É uma história que eu sempre conto e acho meio batida, mas ela é muito importante para mim porque ela é verdadeira, Por né? favor. Nesse período, isso eu estava no colegial, essa coisa de primeiro, segundo colegial, que em vez de fazer aula de educação física, a gente ficava tocando violão. E eu tive um professor de história que foi muito importante na minha vida. Ele teve a ideia de organizar a biblioteca do colégio. Era um colégio técnico, diga-se de passagem. Não tinha nada a ver com literatura, com arte, ciências sociais, essa coisa toda. E foi justamente o professor de história que ele deu essa sugestão: vamos fazer um mutirão aí para organizar essa biblioteca. Eu fui. Até hoje eu não sei por que diabos eu fui, mas eu estava lá, falei, não, vamos aí carregar a caixa, arrumar os livros na estante. Era um chamado já. Era um chamado. Foi um chamado. E como todo chamado, a gente não percebe, né? Exato. E aí eu peguei alguns livros ali, a esmo, assim. Coisas que me pareciam me interessar. E foi um livro do Drummond, diga-se de passagem. Parece clichê, e em alguma medida, né? Mas foi o que me pegou ali. Isso, assim, quem é Drummond? Aquela coisa, aula de literatura, bem incipiente, passa por isso, aquele nome não era de todo desconhecido. E esse livro era o Claro Enigma. Cara, aí me marcou muito, assim. Aí aquela coisa da palavra escrita e daquela capacidade daquela coisa acontecer, aí mexeu comigo. Eu falei, bom, então vou escrever poesia. E aí eu queria ser poeta também, né? E coisa que eu falei também grandemente, assim. Aquela coisa, assim, de adolescente, ela não gosta de mim, preciso escrever um soneto sobre isso. Porque foi Drummond, foi o Vinícius, essa galera, né, desse momento.
Manuel Bandeira, esse pessoal. Esse pessoalzinho aí. Esse pessoalzinho. Bem, falei, não, vou escrever um poema aqui que nem eles, né? O Vinícius escrevendo sonetos, eu falei, vou tentar. Vinícius escreve, por que eu não posso escrever? Eu também tô com o coração partido, cara, Exato. eu também posso. E fui escrevendo essas poesias que também não eram boas, realmente não eram legais. E aí, acontece... Mas quem te falava que não era legal, você mesmo? Não, eu li e falava, não é igual aquele lá, não bateu igual, ficou diferente, soou diferente, parece, rima, tem decassílabo, essa coisa toda. Não ficou bacana. E aí começa uma coisa que é muito interessante, acho que eu nunca falei muito sobre isso, mas nesse período estava muito em alta aquela coisa da literatura pop. Eu não sei se você se lembra dessa fase que a gente teve no começo dos anos 2000, o Nick Horby. Aqui no Brasil tinha o André Takeda. Exato. E eu comecei a ler. E aí eu comecei a ler essas pessoas, talvez por uma proximidade temática, assim, né? Falava sobre música, eu gostava muito de música, gosto muito de música, as bandas que eu gostava, enfim. E comecei a ler esse pessoal, falei, talvez se eu escrever assim sobre o meu coração partido, essa coisa funcione melhor, né? E comecei a escrever textos, que aí não sem gênero específico, assim, eram coisas que eu escrevia, estava entre mais diário, aleatórias e tal. A coisa foi indo, um conto, testemunhal, enfim, diário, era uma coisa meio livrona, assim. Só que aí eu comecei a ler muita coisa nessa época. Aí eu começo a ser um leitor de verdade, sabe? No começo, assim, era mais essa questão da música, essas leituras meio esparsas e dispersas. E nesse período eu começo a ler profusamente, assim, e sem controle, assim, sem nenhum critério. Eu ia lendo, eu trabalhava no centro da minha cidade, né, Campinas, onde eu nasci. E tinha sebos ali no centro, né? Então eu passava a hora do almoço indo a sebos e comprando livros. Era uma semana um livro, uma semana um CD, uma semana um livro, uma semana um CD. E aí foi uma loucura. E aí era Jack London, Clarice Lispector, a coisa foi. E aí mas aí foi legal porque eu tive uma grande escola que foi entender esses gêneros, né? Como é que essa coisa se organiza? Como é que eu organizo aquele texto? E aí eu começo a escrever coisas que eu quero chamar de contos. E aí essa coisa da escrita começa a ter uma validade para mim no sentido de, eu estou fazendo uma coisa aqui com um propósito, com algum entendimento, com uma intenção. E isso tudo culmina numa oficina de escrita criativa que eu fiz com o João Silvério Trevisan. Isso foi em Campinas também. Ele deu... Cara, mudou minha vida essa oficina, assim. É um escritor que eu admiro muito enquanto escritor e enquanto essa figura de propagação da escrita, assim, de ensinar as pessoas, sobretudo, a lerem. Né? Que eu acho que o legal das oficinas literárias é muito mais você aprender a ler um texto, ter uma leitura de qualidade, do que uma escrita de qualidade, né? A escrita acaba sendo consequência. Exato. E ali eu começo a escrever, e alguns dos contos que eu esbocei ali, eu comecei ali nessa oficina, acabaram no meu primeiro livro, que foi Beijando Dentes, como você pontuou. E aí, a partir dessa época, porque assim, a gente pensando nessa construção aí, a música não deu certo, a poesia, você viu ali também que não estava indo muito bem. Que horas que você... Que momento você começou a olhar para esses textos e falar, aqui tem um caminho, agora disso aqui eu tô gostando? Cara, teve um texto específico, eu não tenho mais registro desse texto, não sei onde isso foi parar, mas eu me lembro, teve 2 eventos. Teve um que eu escrevi um texto que tinha uma certa cena de um personagem andando de carro. E aí eu mostrei para um amigo meu à época, né? E aí ele ficou meio assim, o que está acontecendo aqui? Ele tocava comigo também, enfim. Ele falou, não, aqui está acontecendo alguma coisa. Eu falei, não tá? Sabe essa coisa que você está descobrindo? Eu falei, essa ficou legal essa imagem, essa cena, essa coisa funcionou, né? E o segundo evento, eu acho ele bacana, me lembra o Moacir Scliar, ele me contou essa história num dos eventos que a gente participou junto, que é outro escritor que eu admiro muito, quando ele ganhou um prêmio num trabalho que ele tinha, comigo aconteceu algo semelhante. Eu trabalhava na Telefônica, imagina. Trabalhava na Telefônica nesse... Exatamente. Nessa época, e teve um concurso de contos sobre o Dia das Mães. Uma coisa assim, Dia dos Pais, Dia das Mães. E eu falei, vou escrever um conto. E escrevi o conto e mandei para participar da empresa, essa coisa toda. Olha. O bacana é que eu fui demitido, aí ganhei depois. Mas o conto ganhou. O conto ganhou, olha que maravilhoso. Eu ganhei um rádio de CD, cassete, sabe aquele rádio portátil? Eu não tenho mais esse rádio, mas foi ali que eu falei, nossa, legal, né? Bacana, alguém leu e gostou. O conto venceu. O conto venceu. Eu fiquei super... Foi uma coisa. Essa história. Eu recebi o rádio em casa, mas não teve, enfim. Foi aí que essa coisa começou. Eu falei, acho que dá pra... Aqui tem alguma coisa. Aqui juntou com a oficina e tudo, e aí que as coisas começaram a se juntar ali, né?
E como, o que a formação da antropologia tem lhe ajudado aí na construção das histórias, de personagem e tudo? Tá, essas histórias elas se unem, né? Uhum. Esse processo todo de quando eu comecei essa coisa de escrever e tal, já estava ali entrando na faculdade, né? Eu fiz um ano de jornalismo, como a gente estava conversando antes, né? E aí eu estava nesse exercício de escrever, de tentar e tal. Eu desisti do curso de jornalismo e fui para ciências sociais. Bom, depois a gente conversa sobre essas escolhas duvidosas na vida. Mas foram fundamentais para mim. Esse processo todo, inclusive o jornalismo, foi fundamental para mim, até para entender que tipo de gosto era esse que eu tinha pela palavra, né? Exato. Como a gente estava conversando, eu fui para o jornalismo porque começa aquela história. Eu gosto de escrever, vou fazer jornalismo. Mas, de repente, eu gosto de escrever de outra forma, que não a jornalística, né? E aí eu vou para ciências sociais e começo essa formação em antropologia, que é quando eu começo essa formação como escritor também, né? Que tem a oficina do João Silvério, como eu comentei. Então, essas coisas se unem nesse sentido de eu estar descobrindo uma forma de me expressar, de escrever, de comunicar isso e uma forma de ver o mundo também, né? Que tem a ver com as ciências sociais, que tem a ver, sobretudo, com a antropologia. Sim. Eu acho que a literatura acaba me levando para a antropologia, de certa maneira, e a antropologia também me leva para a literatura. Essas coisas se encontram, né? Porque nas ciências sociais a gente faz esse primeiro momento comum e depois as pessoas se enveredam por caminhos, né? Sociologia, ciência política, antropologia. Eu fui com uma ideia muito clara da sociologia. Talvez pela... Para você ver, né? Talvez pela informação que eu tinha à época, né? Só que essas coisas se encaminham e eu vou para antropologia e aí eu me encontro, né? Aí eu acho que tudo funciona. Tudo funciona. Então a antropologia entra muito nesse... de como é que eu vejo... como é que eu lido com esse outro, né? Com esse grande outro, esse outro com O maiúsculo, né? Para mim, me ajuda até hoje, o Equatoriais está aí para provar. Para provar essa escolha e essa decisão, né? Isso. Você começa escrevendo textos mais curtos ali, né? Que foi o seu primeiro livro de contos, que já é um livro que já nasceu ali sendo premiado e tudo, já é o seu primeiro trabalho, Prêmio Sesc. E depois você vai para o romance, depois você volta para o contos de novo. Onde você se acha mais nesse aspecto? Cara, essa é uma pergunta difícil. Eu acho que é no conto. Eu gosto muito de conto. Eu acho que é uma linguagem que me serve muito até hoje, assim. O Beijando Dentes, ele é um livro muito experimental, assim, né? Para mim, acho que os contos, né, explicitam isso, assim. Ele tem muito essa fúria juvenil de experimentar. Eu estava aprendendo aquela linguagem, aprendendo uma língua nova. Então, eu estava experimentando muito a questão da forma, lendo muita gente que me marca muito nesse momento, o Cortázar, né, pela experimentação. Então, assim, eu gostei do conto de cara porque ele me dava esse espaço para experimentar, né? E o Beijando Dentes revela muito isso. E depois eu vou para o romance nessa vontade de experimentar essa linguagem também, né? Esse novo gênero, o romance. Tem também aquela cobrança, né? E aí, você não vai escrever o romance? E aí, quando vem o romance? Exato. Você escreveu esse livro de contos, mas e o romance? E o romance? Isso vem, cara. Isso o que eu acho uma grande sacanagem, porque isso coloca o conto num nível abaixo, parece. Exato. E é um outro universo, acho que é incomparável. E aí eu fui pro romance nessa de deixa eu experimentar escrever isso aqui. E na verdade nem é o primeiro romance que eu escrevi, eu já tinha escrito outros antes que também não deram certo. Que não foi publicado. Nem terminei, assim. Tá. O Instrução da Noite, ele é uma costela de um outro romance que eu estava escrevendo. E que estava patinando e tal. E uma linha narrativa, de repente, me pareceu interessante. Eu falei, deixa eu puxar só essa e ver o que acontece. E aí saiu o Instrução da Noite. Pô. Eu gosto dos dois gêneros, assim, eu acho bacana. A poesia, como eu disse, é a que eu queria ter feito de fato, mas essa eu não consigo por nada, essa não deu para evoluir muito, vamos dizer assim. Não, mas tá ótimo. Posso falar? Tá excelente. Legal. Tá maravilhoso. Não, eu te falei, né, que eu acabei de ler a Instrução da Noite. Eu acho que você poderia exercitar mais. Isso aqui tá muito bom, é real. Eu ia te perguntar, e na hora de organizar um livro de contos, é uma coxa de retalho? Você pode juntar o 18 com 13, com 5, 16? Ou ele necessita ter uma estrutura mais organizada, que você construa ali uma jornada, seja através de um personagem, seja através do tema, etc.? Eu acho que um livro de contos ele precisa estar organizado, precisa ser pensado, né? Eu acho que a gênese de um livro de contos ela é um pouco caótica, assim, né? Para mim, pelo menos, ela é caótica no sentido de que eu começo... Com os dois livros foi assim, né? Com o Beijando Dentes e com o Equatoriais. Eu começo escrevendo textos
que eu não sei muito bem exatamente para onde eles estão indo, assim. E não raro é demanda de alguém para publicar em algum lugar, ou eu tive uma ideia de escrevendo por mim, são demandas outras. E eu vou juntando esses contos, né? E de repente eu noto que alguns estão ligados, mais próximos do que outros. E aí eles que me apresentam esse... Eu não gosto de usar esses termos, mas é de fato assim que acontece também. Assim, são esses contos que eu falo, mas o que eu estou querendo dizer aqui? Tem um tema se apresentando aqui. Qual é esse tema, né? Então, com o Beijando Dentes foi muito essa questão da comunicação, de como é que a gente falha na comunicação, né? E de como é que é uma ideia... É um ideal essa ideia da gente estar se comunicando, né? E eu falei, tem de uma série de contos que eu tinha, alguns tinham esse tema. E aí eu falei, aqui tem um tema a ser explorado. Com Equatoriais também foi isso. E tem uma história de pandemia também que depois a gente fala, mas a ideia da viagem, desse tema comum, começou a se apresentar. Eu falei, eu vou explorar esse tema, então. Na medida que eu entendo esse tema, eu falei, eu vou explorar isso e vou escrever outros contos, agora já pensando num livro. E pensando já numa estrutura de livro mesmo, num enredo, num começo, no meio e num fim. Num desenvolvimento das coisas. Então, os meus livros de contos, os livros de contos que eu gosto, acho que tem muito essa capacidade de apresentar uma linha condutora. Embora sejam histórias distintas, vamos dizer assim, né? Que nem sempre precisa ser, às vezes estão ligadas. Às vezes estão super ligadas, até o personagem, né? Essa brincadeira com Equatoriais, né? Que eu digo que pode ser lido como um romance, porque ele, de fato, tem essa proposta narrativa, né? O personagem se repete, né? Em outros capítulos e tal. Isso. Sim. Como se fosse uma única viagem, né? Sim, exato. Ficou maravilhoso. Não, tá claro, super claro. É que quando a gente pega um livro de contos... A gente fica com essa sensação de tipo, eu posso começar em qualquer lugar? Eu posso ler o último, o 13º e o segundo? Eu acho que pode. Eu acho que pode. Aí que tá. Eu acho que a dificuldade, talvez, desse gênero seja essa, assim. Você estrutura essa coisa enquanto uma cadeia de consequências, mas que alguém pegue... pince um dali do meio e seja pego por aquilo também. E que seja provocado a entender como essa coisa toda foi construída. Sim. Acho que esse talvez seja um desafio do conto que o romance não tem, né? O romance necessariamente vai te levar para você pegar no meio, você vai devo estar perdendo alguma coisa aqui, né? Sim. Não vou conseguir conectar as coisas, o meio pelo meio, né? Esse é o ponto. E o conto, você consegue fazer esse paralelo. E aí a gente estava falando aqui dessa coisa conto versus romance, né? Que a gente tem percebido livros mais curtos, né? Até por conta o tempo das pessoas, dessa ansiedade de querer consumir muita coisa ao mesmo tempo e tudo que, né? A internet tem provocado isso muito na gente nos últimos anos. Quando eu penso nesse aspecto, na minha cabeça vem assim... o conto conversa mais com isso. Porque ele é mais curto. Ele, né, sabe aquela... A série que tem 1h30 de episódio, a série que tem 20 minutos de episódio? Que você fala, 20 minutinhos. Pô, aqui entre uma reunião e outra vez dá pra eu ler. Antes de acabar aqui o almoço, dá pra ver um. Hoje à noite eu tô com sono, mais 20 minutinhos, dá pra eu ver mais um aqui. Você fica com a sensação que você tem mais tempo. Você consegue organizar melhor essas coisas menores dentro da sua rotina. O que o conto para mim conversa muito com isso, mas ao mesmo tempo o que você falou aí tem um peso assim, né? Essa coisa, o romance e o conto, né? Eu acho que do ponto de vista da indústria, do ponto de vista do consumo e tudo, como que você vê essas duas coisas assim, desse fôlego de ter romances, de ser romances hoje, ter romances mais curtos por conta de tudo isso que eu falei? E o conto já ser uma linguagem mais curta, e por que o conto não está desabrochando mais nesse aspecto? Essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que tem muito a ver com a formação de leitores, né? Eu acho que a gente falha muito na formação de leitores de qualquer gênero, de leitores funcionais, né? A gente vê que o problema de interpretação ele é extremamente grave no país, assim, em termos de notícias de jornal que a gente estava falando, né? Eu acho que a gente falha nessa questão da formação do leitor, e eu acho que, assim... Em teoria, faz sentido esse argumento, né? De repente, o conto eu consigo ler no metrô, consigo ler ali rapidinho enquanto eu estou esperando o ônibus, enfim, enquanto estou no intervalo do almoço. Mas se a pessoa não tiver o hábito de ler,
E o hábito de ler é algo que se constrói, né? E a gente falha muito. Eu estava vendo um vídeo do Pedro Bandeira, se não me engano, falando sobre isso, né? De que a literatura, ensinar leitura e literatura na escola no Brasil é uma obrigação, né? Porque a gente não tem isso em casa, a gente não tem isso por outros caminhos, né? Verdade. Então eu acho que a coisa não anda muito porque a gente não forma leitores, assim. Os leitores no Brasil são muito poucos, né? Verdade. Então eu acho que o conto tem essa chance, mas falta esse trabalho de base, esse trabalho de fundo. Falta o empurrão, né? Falta o empurrão de criar. Ele está conversando muito com essa realidade, sim, mas está faltando talvez o empurrão ali, acho que é um bom ponto. E tem a questão das redes sociais também, né? Que esse negócio é um vício, assim. Que então, consome a gente, que a gente entra, não consegue ir embora. É um cigarro, né, cara? Você está esperando o metrô com o celular na mão, com o cigarro na mão, exato, enfim. É uma coisa que fala assim, não, deixa eu dar uma olhadinha na minha rede social, e aquela coisa te suga ali para dentro, e passa 2 horas. A olhadinha é 1 hora, né? Essa olhadinha você não consegue sair mais de lá, né? E é difícil para quem... Eu me programo para isso, assim. Eu tenho temporizador em aplicativos para não ficar ali. Deu 50 minutos, trava, eu não consigo usar mais. Eu fiz isso. Bom argumento. E eu que penso nisso, sou travado pelo temporizador. Eu não consigo parar antes. Então, assim, a leitura... a leitura sempre foi, mas acho que hoje, sobretudo, é um compromisso que você tem que ter. Eu quero ler um livro, eu vou ler um livro. E aí eu vou nadar contra a maré de informação, de demandas, de loucuras que acontecem no dia a dia, para ler um livro. E aí meio que o gênero, acho que talvez não faça tanta diferença. Eu fico até pensando se um romance grandão mesmo, aqueles calhamaços, não sejam mais legais, sejam mais provocativos do que um livro de contos ou um romance curto. Porque aqui eu vou fazer um compromisso em ler esse livrão. E aí você senta com aquele livrão na mão e lê aquilo. Talvez a gente esteja no sentido contrário, não sei. Bons pontos, acho que tem boas reflexões aí. Dá pra provocar, né? Você também é um grande leitor de contos? Eu gosto. Você gosta de ler? Muito e de quem ler que você gosta de ler? Quem que você admira, assim, que fala, esse é um puta contista, tal? Cara, tem um nome que talvez eu repita muito aqui, mas o Osman Lins é um grande contista. O 9/90 é um baita livro. A Clarice é uma contista também, nossa, de mão cheia, né? Tem gente boa, contemporânea, escrevendo ótimos contos. O Alexandre Arbex Valadares, ele é de Brasília, ele é um escritor de Brasília, ele é um contista de mão cheia também. Que legal. Ele tem o último livro dele, Pessoas Desaparecidas, Cidades Desabitadas. Eu acho que é assim, saiu pelas 7 letras. É um livro de contos excelente, assim. Ele é um contista de mão cheia que você lê, assim, você fala, tá, tem alguma coisa aqui rolando também. Legal. Então, conto eu gosto muito de ler também. Aí, romance também, enfim. Mas sou um leitor de contos. Tem boas dicas aí. E um livro, assim, para quem tá querendo entrar no universo de contos, está mais conectado com romance e tudo, quer entrar no universo de contos, que livro que você indicaria, assim? Que é um livro, vamos dizer assim, mais fácil, mais atrativo do ponto de vista, mais fácil de ler, mais atrativo do ponto de vista do tema e tal. Eu reitero o Alexandre aqui. Eu acho que vale a pena conhecer esse escritor. Eu acho que ele é uma ótima porta de entrada para o conto. Perfeito. Porque ele domina essa técnica, assim. Ele é um romancista também, de mão cheia, mas os contos ele acerta em cheio. Eu acho que vale a pena para você conhecer um escritor novo. E também para você entrar nesse universo de contos, eu acho bacana, assim. Perfeito. Porque esse Osman, a Clarice, acho que é uma coisa mais densa, é uma coisa que talvez para um desavisado seja um pouco mais difícil de entender o que está acontecendo. Mas acho que vale a pena se jogar também, às vezes é assim que começa. É verdade. Às vezes não se acha não se acha um, mas se acha no outro, e aí vai, né? Tem que experimentar. E do ponto de vista de temas, assim, quais são os... Você tem alguns temas que você persegue mais? Tem algum que você gostaria de se aventurar? Então, eu acho que eu sou perseguido pelos temas. Eu acho que todos nós, né? Os temas me perseguem, na verdade. Eu fico pensando que se eu escrevesse um livro de ficção científica, seria sobre as coisas que eu sempre falo, né? Eu acho que os meus 2 primeiros livros, o Beijando Dentes e o Instrução da Noite, eles têm essa coisa desse núcleo familiar muito... É um tema caríssimo a esses livros, assim, essa questão do núcleo familiar mais íntimo mesmo, e de como é que essa engrenagem funciona. Se é que ela funciona, né? Funciona ao seu modo. Talvez o resultado desse tema, do meu mergulho nesse tema, seja esse. Funciona ao seu modo, né? Então, acho que esse tema dessas relações primeiras, né, familiares mais íntimas, é um tema que me interessou muito. E eu acho que a partir do Equatoriais, o tema da relação ainda me interessa, mas essa coisa sai
país afora, né? Para a geografia, vamos dizer assim. Né? Sai dessa coisa mais íntima, desse núcleo mais primário, para outras relações que acabam tendo mais importância do que esse primeiro núcleo, né? Então, acho que esses temas, assim, se eu escrever uma ficção científica, de fato, acho que vai ter essa questão, assim, envolvida. Vai ter. Boa. E como que você está vendo a questão da inteligência artificial, assim, risco e oportunidade quando a gente pensa em escrita? Você acha que a inteligência artificial vai ser capaz de escrever um bom livro? Cara, depende do que a gente diz que é um bom livro, né? Eu acho que... Eu não temo tanto, não, assim. A gente inventou isso, não é possível que isso sobrepuje, né? Eu acho que tem um limite dado aí, né? E acho que Criador-criatura, né? Acho que não. Eu acho que é uma ferramenta muito útil, muito útil. Mas de escrever um bom livro é isso, assim. A literatura, para mim, é muito uma questão de forma, sobretudo, né? Não é só o que eu digo, mas o como eu digo aquilo que eu quero dizer. E eu não sei se a inteligência artificial dá conta dessa demanda, assim, desse jeito de expressar. Eu acho que construir uma boa história, tudo bem, se constrói. Eu acho que a inteligência artificial é capaz de fazer isso, a gente também. Mas eu acho que o jeito de abordar aquela história, o jeito de dizer aquilo, eu acho que aí tem uma sensibilidade humana aí que tem a ver com uma coisa muito íntima nossa. Nosso inconsciente é estruturado em linguagem, né? Exato. Então, assim, é o inconsciente que é estruturar a linguagem. Essa coisa, a gente está ganhando consciência, né? Usar uma expressão de ficção científica, aliás. Nós estamos ganhando a consciência, as máquinas, enfim. Eu acho que tem essa coisa do inconsciente e nosso jeito de expressar as coisas, nosso jeito de tocar alguns assuntos, que eu acho que não faz frente. Eu acho que é uma ferramenta útil, assim. Pode ajudar. Ajuda muito, né? Eu tenho descoberto esse universo agora. Sim. Me ajuda muito a escrever ofícios pro trabalho. Sim. Não, nesse aspecto tem ajudado ótimo, bastante. Cara. E é impressionante como tá efetivo, né? Cara, mas ainda assim... Mas acho que tem essa coisa que você falou mesmo do seu jeito, né, da sua forma, da sua linguagem. Toque de humanidade, né? Que dificilmente mesmo esses textos mais técnicos, mais ofícios, né? Eu lanço mão disso, mas eu reescrevo o ofício que a inteligência artificial me dá. Assim, não deu o toque que eu quero essa reunião, acho que eu tenho que ser mais sutil aqui, mais ali. Eu reescrevo aquilo. Eu adoro reescrever coisas, né? Então, reescrever a inteligência artificial é uma coisa que eu gosto também. Que coisa inglória, né? Mas é bacana. Não, então, acho um ponto importante aí, um ponto bom mesmo, assim. Mesmo a gente reconhecendo que tem um valor ali, né? A gente recebe uma coisa de alguma forma bem estruturada, né? Mas dificilmente você vai conseguir só dar um copy-paste para algum lugar daquilo. Por mais que seja aprimorado, você tem que ter um retoque, tem que botar um retoque ali, né? Tem. Às vezes não está dizendo a mesma coisa que você gostaria de dizer e tudo. Então, sobretudo do jeito que a gente quer. Do jeito, com o seu dizer, jeito, né? Senão a pessoa vai receber esse e-mail seu e vai falar, não, aqui não é isso aqui tá estranho. Tá estranho. Cadê pego. Aquela palavra que ele gosta sempre de usar? Cadê aquele fechamento? Cadê aquela palavra esquisita que eu não sei o que significa e ele adora, né? E você é um leitor mais de livros digitais ou livros físicos? Físico. Eu não consigo ler livro digital. Eu apanho muito. É mesmo? É por quê? Eu tenho esse fetiche do livro. Eu adoro o livro. O objeto livro é fetiche mesmo. É uma coisa. Disco de vinil. Cheiro. Eu leio o livro cheirando. Então você... A pessoa doente. Livro novo. Esse cheiro de livro novo. Livro de sebo. Essa coisa... É estranho. Mas eu acho que é mais comum do que parece. Exato. Você vê que é uma coisa bem comum aqui na sala inteira, né? Então, eu imagino. Então, vamos ficar tranquilos. Que bom. Então eu posso falar mais livremente. Não precisa levar pra terapia. Coitado do meu terapeuta, já ouvi tanta besteira. Mas eu gosto também da sensação de progresso que o livro dá. Eu tô lendo uma história, essa história tá andando enquanto enredo, mas tá andando fisicamente ali na página virada. Sim. E não raro eu me pego com o livro na mão olhando onde tá o marcador, sabe? Ou aqueles marcadores que nem você usa aqui, coloridos, que eu marco temas. Eu acho legal. Fica bonito o livro, assim, e eu acho que tem uma coisa desse... E de andar com o livro embaixo do... Eu gosto de andar com o livro por aí. Eu levo o livro para passear o tempo inteiro. Até por isso. Esperando o metrô ali, não, vou ler um pouquinho em vez do celular. Então eu gosto do objeto livro. E é uma coisa que eu acho bonito de ver. A capa, as capas eu acho legal, a editoração. Eu acho tudo isso complementa a leitura. Tem o toque, né? Sei lá, tipo... Não diz muito sobre o livro uma capa bacana, né? As capas dizem muito sobre a época também. Enfim, eu acho o objeto livro uma coisa instigante, assim. Eu gosto do... Sim.
E aí eu sou entulhado de livro em casa, né? Nossa, eu não sei mais o que fazer. Eu já transformei a parede, já transformei um guarda-roupa. Aquele lugar que era um guarda-roupa virou uma estante, também que já está lotando. Então, assim, juro por Deus, acho que... Tem livro que eu compro 2 vezes no mês, 3 vezes. Eu vejo um livro, tem um que eu faço, eu não sei por que diabos eu faço isso, mas tem o Prosa do Observatório, do Cortázar. Eu amo esse livro, amo mesmo. Então, assim, e é uma edição meio antiga, meio dourada. Eu não vou me lembrar a editora agora. E é meio raro de achar. Não é tão raro assim, é uma coisa boboca. Mas eu vejo a livraria, eu vou lá e compro. Eu tenho 3 já, eu acho. Eu adoro esse livro. Eu faço isso também. Você vê que todo mundo tá na mesma faixa ali, né? Da a gente loucura. Acha que é esquisitice, mas não é tanto assim, né? É uma esquisitice que já virou normal, já. Nossa, eu faço muito isso. Tem livro que eu tenho, tipo, 3, 4 edições. Eu entendo. Eu tenho edição porque é uma capa X. Eu tenho, por exemplo, o Oração para Desaparecer, da Socorro Racioli. Sim. Eu tenho a edição da Companhia das Letras. Eu comprei a edição da Tag, porque eu adorei a capa. São lindos. A capa é linda, a capa da Tag, fiquei apaixonado. Tem uns cavalos marinhos e tudo, parece uma coisa meio feita de renda e tal, é lindo. E aí comprei a edição portuguesa também, que a capa é linda também, aí tô com os 3. Legal, né? Assim, E é o mesmo livro. Não, e a mesma língua. Tem uma coisa que eu não gosto muito, que é primeira edição, isso não me atrai. Essa coisa de coleção, de leilão, aí já vai longe demais pra mim. Aí eu já acho muito esquisito. Não, e aí, dependendo também se é um livro que eu gostei muito, sei lá, gostei muito de Garota, Mulher Outras, da Bernardina Evaristo. Aí li a edição em português, que é maravilhosa, inclusive, pela Companhia das Letras, uma capa linda e tudo, a edição linda. Aí Viajo. Essa é uma edição em inglês. Essa é a edição original. É um livro que eu amo. Até para comparar, para ver a tradução. Tem isso também de ver tradução. Botando lá. Aí depois chegando na Colômbia. Olha, edição em espanhol. Preciso dessa também. Acho que é legal, hein? Acompanho algumas coisas em espanhol. Aí vem com a edição em espanhol também. O mesmo livro. Então tem o mesmo livro na mesma língua 3 vezes e tem o mesmo língua em 3 línguas diferentes. Olha a loucura. Não é uma doideira, mas por isso que não cabe mais cara. livro em casa, gente. Agora eu tô começando a pensar sobre isso. Seu terapeuta vai ter trabalho agora. Vai ter trabalho. Mal, e o que é que você está lendo? Você é uma pessoa que lê muitos livros ao mesmo tempo? Você escolhe um e segue até o final? Eu leio muitas coisas ao mesmo tempo, abandono algumas no meio, volto depois. Eu vou lendo e algum que fisgue mais o meu interesse, eu vou nesse. Eu tô lendo aquele Lincoln no Limbo, do George Sanders, que saiu há uns anos atrás, ele ganhou o Booker Prize, se não me engano. Sim. Foi uma indicação do Rafael Galo. Ele me indicou... Grande Rafael Galo. Excelente. Abração pra ele, aliás, conheci seu trabalho através do Rafael Galo. Foi ele que te indicou, né? Sim. Grande escritor, né, cara? Um cara excelente, tá meu amigão. Queridíssimo. Ele me indicou muito a newsletter do Sanders. Você tem que ler, e me mandava, me encaminhava. O Rafa falou, tem que ler, vai ler. Porque... E eu fui ler, adorei, assinei. E aí, nessa coisa de ler a newsletter dele, eu falei, cara, eu tenho que ler o livro. Que acho que foi ele que me emprestou, aliás. Acho que o que eu tô lendo é dele, do Rafael. E tô lendo, tô achando muito interessante, porque ele mexe muito com essa questão da forma. Que acho que é um debate muito contemporâneo. Ele sempre foi muito contemporâneo, esse debate, né? Porque talvez o livro que conte uma história bem contada, como uma inteligência artificial possa criar, é uma coisa que vende mais, que é mais acessível, que tem... Enfim, sem demérito nenhum em relação a isso, mas eu entendo a literatura como essa coisa de também como a gente conta essa história. Que artifícios a gente usa, porque eu acho que a forma ela tem um sentido de conteúdo, ela tem uma força de conteúdo também. E o Sanders ele tem muito isso do jeito que ele constrói esse livro, né? Que são trechos bibliográficos de livros que ele pesquisou sobre o Lincoln e a morte do filho do Lincoln, né? E esses personagens entram falando como se fossem essas citações. Enfim, ele cria um efeito ali de... Um efeito literário que fala, pô, isso aqui é tão legal. Esse tipo de coisa me prende muito, assim. Então, isso que eu tô lendo agora. Muito legal. E você abandona livro fácil? Ou você sofre um pouquinho para abandonar? Eu já sofri mais.
Já sofri muito mais. Eu ficava muito, não, eu vou ler. Eu continuo sofrendo. E não, a pessoa teve esse trabalho de escrever isso aqui, né, cara? É desmerecer também, assim... Aí ficou, vou dar mais uma chance, eu leio 10 páginas, vou dar mais uma chance, mais 10. E assim quando você terminou o livro. Hoje já nem tanto, assim. Eu leio, eu vou... Falo, não, mas tem tanta coisa pra ler. Tem tantos compromissos já feitos, né? Que aí eu falo, não, pra não falar que eu abandono e jogo pra trás, depois eu volto. Tem a pilha do depois eu volto. Talvez eu não volte, mas vai estar lá pra aquela segunda. pilha que você guarda ali só pra desencargo de consciência, É o limbo. É o do limbo. Lincoln. É o limbo, vai ficar dificilmente você vai voltar, mas tá ali, né? Num momento de solidão, talvez eu volte. É, verdade. E aí, e é engraçado, né? Assim, tem essa coisa também. Acho que tem essa prateleira dos que a gente começou a ler e não gostou muito. Quando eu vejo que tem uma chance, que talvez não é o meu momento, que esteja conectado com a história e tudo, eu guardo para uma segunda chance. Tem uns que não guardo, tem uns que eu falo, não, isso aqui não vai dar porque não tá rolando. Então eu aproveito já e mando para doação e tudo. Mas da nossa prateleira dos não lidos, né? É muito engraçado isso, né? Assim, eu já, tipo assim, folhei livros, li 3, 4 páginas ali e falo, ai, talvez não seja a hora. Acho que não. Sim. Aí, do nada, um dia eu termino assim, terminei esse livro hoje, né? Vou lá agora, vou pegar um livro novo, se Deus quiser, hoje à noite. Vou lá pegar um livro novo. Aquele mesmo livro, tipo, um mês atrás, eu falei, eu pego ele e falei, bate, que né? coisa maravilhosa. Aí você começa... Que doido isso, né? Livro é uma coisa orgânica, né? Eu acho doido isso, cara. Isso acontece muito comigo também, de não gostar numa primeira tentativa, numa segunda, de repente, o negócio bate e é encantador, assim. Isso é um debate até interessante, né? Porque tem livros cânones, assim, que são muito difíceis de serem lidos, mas a gente insiste. Aí tem outros que não são cânones, ou pelo menos não são cânones ainda, que a gente fala, não, isso aqui deixa pra lá, né? Essa é uma questão dessa pilha dos livros que a gente abandona e volta depois. Mas tem muito esse momento, assim, tem livros, no geral, assim, por isso que eu não abandono em absoluto a leitura. Assim, eu acho que talvez não seja o momento, assim. Tem uma certa, a gente está numa certas disposições de vida, no momento, uma certa frequência que, de repente, o livro bate muito, e outras não, assim. E desses cânones, assim, eu já insisti em muitos que era uma questão de momento. O Grande Sertão Veredas, para mim, foi isso, assim. Então, é um desafio. Eu não li até hoje. Assim. Leia, cara. Ele Todo é fenomenal. mundo fala, tipo... Não, ele é difícil de você entrar. Ele é muito difícil de você entrar. E eu acho que essa questão que me bloqueia um pouco. Esse é difícil de entrar. Tem tanta coisa para ler, eu falo, aí você vai postergando, sabe? E por que a gente insiste nesse e não em outros, né? Mas, enfim, porque é o Guimarães Rosa. Mas eu acho que ele foi um livro de momento. Não, mas eu vou ler esse livro. Até um amigo me mandou mensagem e falou, olha, vai ter um clube de leitura do Grande Sertão. Aí ele falou pra mim, eu não li ainda. Vamos juntos, porque a gente vai lendo de uma forma estruturada. Isso é legal. Com um grupo, com um professor que já leu, que vai orientar a gente melhor como que estrutura a leitura, inclusive, e tudo. Eu acho que vai ser uma experiência boa. Eu tenho certeza que vai. Que é legal essa Mas eu quero muito ler esse livro, porque vale a pena. É um ícone, né? Sim. Não, ele é fundamental mesmo, sim. É um desses grandes totens da literatura brasileira, né? Sim. Ele é impressionante o que ele fez ali. Perfeito. E falando em coisas impressionantes que foram escritas, como Guimarães, que além desse, que com certeza poderia ser uma das respostas, você imagina, mas que livro você gostaria de ter escrito e por quê? Pode ser 3. Eu tenho uma trinca. Eu tenho uma... Pode ser 130. Todos que eu leio, né? Porra, que ideia legal. Eu tenho uma santíssima trindade na minha cabeça. Meu top 3, enfim, qualquer imagem de 3, assim, de tríade. Eu acho que é o Avalovara, do Osman Lins. Eu falei que ia citar muito ele. Esse livro, ele é incrível. Ele é incrível. Eu leio esse livro, eu já reli ele inúmeras vezes. Como chama? Avalovara. Ele é fora de série. Esse livro é fora de série. Ele me pega e eu acho que ele deveria ser lido por todo mundo. Perfeito. Esse era o livro que eu gostaria muito de ter escrito hoje. O livro que eu gostaria de ter escrito ontem é o Lavoura Arcaica, do Raduan, que é uma paulada. O Instrução da Noite, como você deve ter percebido, ele deve muito ao Lavoura. Sim. Acho que até na orelha, né, tem uma citação, alguma coisa do tipo. Eu acho que tem uma referência aí. E o que eu gostaria de ter escrito antes de ontem é o Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Nossa. Que é outro... É uma pérola.
E é um livrão, né? Coisa, é um livrão. E Mas é um livrão que também você polifônico. não dá conta que é tão grande. Você não eu quero dizer, você não percebe que ele é tão grande. São muitas estratégias, muitas vozes, carta, diário. É muito inteligente aquele livro. É muito maravilhoso. E são 3 autores basilares e é isso, né? Desconhecidos, né? Que Cara, como é que a gente não fala desses caras até hoje ou não fala com o reconhecimento que eles merecem, assim? Sim. São livros fundamentais da literatura brasileira. Sim. Essa década, né? Esse momento 50, 70 da literatura brasileira, ele é Tem muita coisa muito... boa. Tem. Tem. E é muito engraçado essas figuras estão até hoje, né? Elas são totens, mas assombram também, né? A gente vive citando ainda isso. Bom, eu acho interessante. A gente tem que construir essa história mesmo. Mas tem coisas novas também que ainda vão ganhar esse status, eu acho, né? Sim, sem dúvida. Mas esses 3, acho que são os livros que eu gostaria de ter escrito. Esse do Osman, eu não li ainda. Recomendo muito. Tava até procurando aqui enquanto você tava falando. É esse aqui, né? Esse mesmo. Perfeito. Eu tenho 2 edições desse falando nisso. Eu tenho uma mais antiga e uma mais nova. Então essa vai ser minha primeira. Quem sabe vão vir as próximas. Ele é um calhamaço? Parece ser grandão aqui. Ele é grande, sim. E ele tem essa questão da forma também, é muito fundamental pro... O livro é organizado em cima de é um círculo, a espiral em cima de um quadrado, né? E os capítulos são organizados na medida em que essa espiral passa por esses quadrantes desse quadrado, que tem, ele forma uma frase, né? Em latim, que me fugiu agora. Perfeito. Então, cada letra é um tema. É incrível, esse livro é incrível. Perfeito. Não, e as outras 2 referências maravilhosas, do Raduan e do Lúcio, né? Uma pergunta mais cabeçuda, assim. Vamos lá. Você... Desse tempo que você abandonou suas coisas, que você mesmo fazia autocrítica ali, depois você começou a reconhecer um valor mais literário naquele seu texto, eu imagino que isso foi sendo validado por pessoas que também ao seu redor e tudo, na própria oficina de escrita que você fez. Hoje, quando você está escrevendo um texto, que horas que você fala assim, tá pronto, tá na hora de parar? Nunca. Eu nunca falo. Se eu pudesse, eu reescrevia tudo. Tem uma hora que eu me deu por vencido. Tem uma hora que eu gosto muito de reescrever. Literatura, para mim, é muito reescrita. Então, tem uma hora que eu estou reescrevendo tanto que eu estou escrevendo de novo o que já estava escrito. Então, para dar a volta, eu falei, não, isso aqui já gastou, já foi. Acho que esse era o texto que dava para ser feito, né? Esse é o melhor que eu consigo nesse momento, assim. Então, se chega essa hora que eu falo, agora eu tenho que escrever uma outra coisa. Se chega essa hora, ele chegou no ponto de partida, né? E depois, quase isso, que senão você começa a repetir a volta. Aí eu dou um passo para trás. Chegou no ponto de partida, volta, porque eu comecei dali, voltar para trás, falar, aqui é o texto. Deixa um espaço em branco ali para poder completar de novo. O Instrução foi muito isso. Eu reescrevi muito esse livro. Reescrevi até a hora que eu falei, não, eu tenho que escrever outro agora. Porque esse é o livro que deu, no bom sentido disso. Esse é o melhor que eu podia fazer agora. Vamos ver se a partir de agora, em vez de reescrever uma coisa nova. Então, assim, eu nunca me dou por satisfeito. Tem uma hora que eu tenho que parar. Por isso que eu gosto de prazo. O texto. Vai. Isso eu ia te perguntar. Essa questão do prazo ajuda nesse aspecto, né? Tipo, cara, agora sim. Tem que entregar. Isso é bom, cara. Isso me ajuda muito porque tem alguém fora cobrando. Eu tenho uma cobrança concreta. Eu tenho que entregar esse conto ou esse livro até data tal. Legal. E aí eu também me empenho, também me disciplina mais. Eu falo assim, não, eu vou ter que chegar ao melhor que dá até ali, até aquele momento. Porque se deixar aí, essa coisa não tem fim. Ela não tem fim. Sim, sem dúvida. E uma outra pergunta aqui. Você falou que revisa muito seus textos, né? Até por essa questão do prazo ajuda. Eu acho que essa questão do prazo ajuda a gente em muitos aspectos, né? Que a gente fica mais pragmático, enfim. O que também nos sufoca, né? Na hora que a gente tem um prazo também, você fica ali com a arminha aqui falando, tem que entregar. E às vezes você fica... A ansiedade da data, às vezes, você não consegue tirar o seu melhor também, né? Mas a data é data e a gente vive com data. Então, não tem muito que escapar. A gente tem que tirar o melhor proveito dela. Nessa coisa de revisar, como que tem sido o seu trabalho com os editores, assim? Depois que eu imagino que você entrega, depois que você já revisou muito. E como que é ouvir falando, você precisa revisar mais? Até que eu tenho sorte com editores, assim. Quer dizer,
É porque é engraçado isso. Nos meus 2 primeiros livros, os editores abandonaram a obra no meio porque eles saíram da empresa, né? Eles saíram da editora. E então fiquei um pouco desamparado nessa hora. Mas assim, no trabalho que eles foram feitos, que eles fizeram, nesses trabalhos que foram feitos, eu tive bons retornos, assim. Não foi nada muito drástico, assim, né? Se tá tudo ruim, reescreve, muda isso de lugar, assim. Nunca tive esse tipo de retorno, assim. Mas, no geral, eu dou uma torcida de nariz num primeiro momento. Eu falo, como assim? É essa palavra? Por que você quer mudar? A pessoa não sabe. Pô, ela vai procurar no dicionário, cara. Eu tô fazendo... Deixa eu escrever a palavra que eu quero, né? Não funcionou. Não, funcionou, sim. Eu defendo o texto, né? Eu defendo muito. Tem que defender. Mas tem esse processo de amadurecimento falando, não, acho que é verdade. Porque tem muito essa coisa de reescrever, tem muito esse exercício de desapegar do texto. Porque tem coisas que você escreve e fala... É um apego. É um apego. E é muito engraçado porque tem um certo momento dessa reescrita que eu olho e falo assim, eu sei que não está funcionando. Eu sei que não está legal. Mas é que eu gosto muito. É que ficou tão bacana. Não precisa ficou mais... sonoro, ficou, né? Funciona. E não quero abrir mão disso. Então, o editor, ou essas leituras críticas, né? Esses leitores... esses primeiros leitores da obra ainda não publicada, né? São essas pessoas que dizem, cara, eu sei que você gostou, mas... tira, vai ser melhor. E quando eu tiro, é melhor mesmo. Então, assim, tem uma coisa meio psicanálise também, de deixa eu gozar com esse sofrimento aqui, depois eu tiro, falo, não, realmente ficou mais bacana. Ficou mais... reescrever, então, tem muito essa relação com esses editores ou com esses leitores, tem muito dessa primeira resistência, dessa negociação, que a gente tenta negociar isso. Às vezes a gente tem razão, às vezes, de fato... Ou às vezes tem isso, o livro é meu, eu vou deixar. Sabe? Desculpa aí, mas essa eu não vou abrir mão. Mas depois tem esse momento que fala, não, acho que é uma pessoa vendo de fora e você, quando faz aquele exercício de tirar essa parte, de reescrever ou de mudar de lugar, você fala, ficou mais legal mesmo. Legal. Dou o braço a torcer. Boa. E me fala uma coisa, até antes da gente ir para um outro quadro aqui, como nasceu o nome do Instrução da Noite? E por que você escolheu Instrução da Noite? Se é que você tem uma explicação. Putz, foi a última coisa. Eu estava com o livro pronto. E aí eu falei, bom, preciso de um título. Aí foi um exercício maluco de encontrar esse título. Tinha vários, eu tinha uma lista que eu ficava mudando, reescrevendo, mudando, juntando, separando, enfim. É que eu fiquei muito curioso do nome. Ele é grandiloquente, assim, né? Eu acho que tem a ver com o tom do livro, né? Eu acho que eles passam numa noite, né? É uma madrugada, é bem marcada a temporalidade dessa história. E é um duro aprendizado. É um aprendizado ali muito difícil que o personagem passa, pele, né? Aprender na pele, literalmente. Muito, é cruel, é um livro cruel. Eu acho um livro bastante dolorido, assim. Na escrita não foi fácil. Eu tenho notícias de leituras que também, olha, foi um livro muito difícil de ler. Sim. Mas acho que vale a pena por esse processo e ele se passa numa noite e acho que tem essa coisa do aprendizado. Ou desse aprendizado, desse duro aprendizado. Acho que tem uma coisa de instrução isso tudo. Então o título veio meio de tentar passar essa ideia desse aprendizado noturno, por assim dizer, né? Perfeito. Foi ter um jeito de condensar esse... É um tema árduo, denso, né? Porque, na verdade, é um abandono e é uma carta para uma pessoa que também abandonou, né? Então é quase que um duplo abandono, mas é onde ele encontra o afago, né? Vamos dizer assim, para conversar. E é uma carta que a gente não sabe se chega, né? Se chegou, se... Porque são quase ressentimentos diferentes, né? Tem um ressentimento em relação à figura do pai que abandonou e de repente volta com uma intenção qualquer, né? Uma intenção enviesada. E tem essa questão da irmã, né? Que tomou essa decisão, que conseguiu fazer isso que o personagem não consegue, ou pelo menos ainda não consegue, né? Que foi sair dessa situação. Então, acho que tem essa ambivalência desse aprendizado, né? Dessa dureza, desse aprendizado para o narrador. Perfeito. É maravilhoso. Gente, não deixem de ler, por favor. Que é uma pérola, de verdade mesmo. Obrigado. Eu gosto muito desse livro. Não, é espetacular. Você estava muito inspirado. Muito, muito. A gente tem um quadro aqui, Os 3 Es, sim. que é um livro para enaltecer, para emprestar e esquecer. Você já citou alguns, se puder citar outros. Tá. Mas também pode repetir, obviamente. Tá bem. Para esquecer, que é o mais difícil, né?
Eu vi os outros escritores passaram por aqui, se esqueceram, eu falei, eu vou ter que ensaiar isso em casa. E é claro que eu não preparei, né? Na verdade, eu pensei num monte de gente. É porque tem isso, assim, esquecer... Põe na pilha do limbo ali, que eu vou voltar. Assim, eu esqueço de tal. Pode ser um esquecer temporário, né? Deixar de canto, assim. Mas tem um que eu sempre acabo esquecendo, que tá nessa pilha, que é o Murakami, que está sempre cotado ao Nobel. Exato. E ele escreve muito, ele é uma figura muito... Escreve muito. Sim, assim, é profuso, né, cara? De quantidade também, né? É doideira. E mais de ele 20 corre, livros. enfim, eu sei que ele tem essa figura. Eu já li alguns livros dele, que eu também não vou... Esqueci, não vou saber dizer qual. Mas, e que eu tenho em casa, e que está nessa pilha, assim, eu falo, pra esquecer eu vou... Deixa o Murakami, que eu acho que é um bom... É gringo também, não desagrada ninguém. Para emprestar, né? Para emprestar... a Juliana Leite, o Humanos Exemplares. Eu gosto muito do Entre as Mãos também, o primeiro, né? Que ganhou o Prêmio Sesc. Mas o Humanos Exemplares, ela tá muito inspirada. Acho que é um livro legal de se emprestar. Acho que é um livro... É uma escritora que já foi descoberta, né? Muita gente já conhece, mas para quem não conhece, é um livro que eu gostaria de emprestar. Sim, boa. Boa dica. É maravilhoso. Né? É um dos meus livros preferidos da vida. Eu gosto muito dela. É uma figura, uma pessoa excelente. Inspiradíssima também. Ela é inspirada, né? Eu falo, Juliana, eu choro com sua mensagem de feliz aniversário para os amigos nas redes sociais. Para com isso. E ela parece uma pessoa tão centrada, ela fala baixo, ela fala é maravilhosa. Eu fico do lado dela, e ela calma. Calma. É muito maravilhosa, sério. Muito bom. E enaltecer, né? Poxa, eu falei os que eu mais gosto, já queimei a largada, né? Eu vou... Tudo bem, eu tinha me preparado, é sempre assim. Tá, eu vou falar um outro que eu gosto, então, que eu citei ele aqui, e para enaltecer, o Jogo da Amarelinha, do Cortázar. Boa. Que é um livro que eu sempre releio também. Esse tá aí no Panteão também. Ele tem essa questão da forma, ele tem essa questão da inventividade, ele dá conta desse universo afetivo dos personagens, do universo histórico, que foram temas e coisas que mobilizaram muito para quando eu fui para o Equatoriais. Então, assim, acho que o Jogo da Amarelinha é um que eu enalteço. Tá ótimo. Anotadíssimo, tá vendo? Trouxe mais um. Olha aqui. Aí. Queimou na largada, mas acabou bem. Chegou em primeiro lugar. Ufa! Eu queria falar um pouquinho mais, a gente está indo para finalmente aqui, queria falar um pouquinho mais, obviamente, do Equatoriais, que é esse livro lindo aqui de contos. Aliás, essa edição tá linda, né? Essa capa é maravilhosa demais. Amaral é uma excelente editora. Que é uma coisa assim, né? Essa imagem de silêncio, assim, ao mesmo tempo que é um livro sobre viagens, tem uma capa que é um silêncio, que é um lugar mais parado e tudo, e eu achei genial isso. Porque a gente viaja também muito internamente, né? Nesse tempo, né? Achei genial. E eu queria te perguntar, uma coisa que eu achei muito curiosa é que dentro do é um livro de contos, mas que dentro dos capítulos você cria subcapítulos, vamos dizer assim. Tem capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como que surgiu isso? Por que dessa escolha de fazer essa... Porque normalmente os contos são divididos em histórias, né? Em capítulos, vamos dizer assim. Mas aí é uma história mais completa, não tem os subcapítulos. Eu fiquei muito curioso, assim, de saber por que você decidiu esse formato, enfim. Tá. Eu sou muito sistemático na hora de planejar um texto. Um conto, um romance... um e-mail, que seja. Então, eu gosto de ter uma estrutura prévia organizada. Então, à medida que eu tenho mais consciência da ideia, do que eu quero tratar, de como é que isso vai acontecer, eu começo a estruturar isso de fato. É um planejamento. Eu digo que é um planejamento porque eu consigo delimitar o lugar onde eu não vou ter planejamento nenhum. E aí eu deixo o pau comer ali dentro dessa coisa planejada. Porque se eu não tiver esse planejamento, e eu já tentei isso, eu me perco. O texto não anda. Eu fico... Ele fica dando voltas. Eu derrapo muito. Se eu tenho uma estrutura, ainda que eu não siga nada dessa estrutura, e normalmente eu não sigo. Mas ainda que eu tenha uma estrutura, eu sei para onde que eu estou indo. E eu vou organizando isso. Numerando. Né? Então, essa questão da numeração aparece muito dessa preparação do texto, desse trabalho anterior. E também tem
Tem alguns antropólogos, enfim, cientistas sociais que se utilizam muito dessa numeração. O Ginsburg, aquele italiano, né, o historiador, ele se utiliza muito dessa estratégia que você organiza em temas, né, em temas, em subcapítulos mesmo, né? Então os temas estão organizados. O Lehis, que é um antropólogo que eu cito aí também nesse livro, ele faz muito isso. Então são figuras que me são referências para a escrita e para a organização do pensamento, que falei, isso aqui eu consigo condensar um certo tema nessa numeração, e o que me ajudou também foi que eu consegui trabalhar linhas narrativas diferentes no mesmo conto, usando essa numeração, né? Esse artifício de numerar, ainda que sejam sequenciais, essas histórias ocorrem em paralelo, assim. Perfeito. Então vem muito daí essa estratégia de numeração. Eu gosto muito. Sim, ficou bem bacana mesmo. E como é que foi terminar, e aí me corrija se eu estiver errado também, porque pelo que eu li, o livro foi finalizado durante a pandemia. Como é que foi terminar um livro que fala de viagens, de rotas e tudo, numa época em que está todo mundo em casa? Confinado. Cara, isso foi super interessante. Parece tão óbvio, mas para mim foi uma surpresa. Estava nesse processo dos contos, eu acho que esses contos têm algum tema em comum, eu acho que tem alguma coisa aqui. E eram justamente viagens, né? O primeiro, e que é o grande tema do livro, que são esses deslocamentos, que tem esse aprofundamento, que você tem esse deslocamento geográfico e você tem esse deslocamento íntimo dos personagens, né? E eu fui construindo esse livro e essa coisa foi ganhando essa forma, ganhando essa cara. E eu falei, eu tenho certeza, é sobre viagem, é sobre isso que eu te falei agora. São esses deslocamentos, é sobre viagem. No meio da pandemia, eu não me dei conta de que eu estava usando isso, esse subterfúgio. Foi um subterfúgio para aquele confinamento, falando justamente sobre viagem. Eu nem me dei conta de que eu estava sentindo tanta falta disso, né? Eu viajo muito, né? Por conta do meu trabalho. Eu trabalho na FUNAI, então eu estou viajando o país inteiro, à torta e direito. E na pandemia, então, isso cessou, né? A gente ficou confinado. E eu falei, não, tudo bem, é cansativo. A gente não viajava nem no quarteirão, né? Nem no prédio, né? Nem no prédio não podia, né? E eu falei, não, tudo bem, é assim que tem que ser, a gente vai seguir isso e tudo. E achei bom, por um lado. Falei assim, tá legal, dá uma descansada, também cansa viajar, né? É algo muito desgastante. Só que eu não me dei conta que eu estava sentindo falta disso. Eu pago para ficar na minha casa. Entendo. E foi durante a pandemia, e saiu. Aí esse livro ficou pronto durante a pandemia, eu falei, olha só. E é engraçado, foi no fim mesmo que eu falei, caramba, eu tô falando mesmo disso. Me dei conta do tamanho da falta que isso estava fazendo, né? E de como isso é importante, né? De como o livro estava tratando justamente isso tudo que a gente vem, que a gente descobre, que a gente vive viajando, né? Esse deslocamento radical que a gente tem em alguma medida, ainda que a gente viaje dentro do nosso próprio país, que eu acho que o Equatoriais fala muito disso, de como são muitos países dentro desse Brasil, né? E como a gente sai radicalmente das coisas que a gente está acostumado, da rotina que a gente tem, das pessoas com quem a gente trava contato, e de como essa viagem tira a gente do lugar e mexe, né? Mexe com o nosso entendimento de mundo, com a nossa perspectiva, com as nossas certezas, né? Então, assim, trancafiado ali foi que essa coisa toda aflorou. Eu achei bem legal, essa surpresa. Sim, muito interessante. Não, e foi corajoso também de você soltar ele também nesse período, né? Teve uma preparação longa esse livro, né? Ele demorou para sair, mas foi bem nessa saída de pandemia e tal. Achei que foi legal, assim, né? Que essa coisa da pandemia também impactou muito. A pandemia, para mim, é um tema que ainda não está vencido, assim. Não está vencido literariamente, acho que enquanto sociedade. Acho que a gente recalca muito o que foi essa pandemia. Muito. E, de repente, ela teve um impacto muito... Acho que a gente evita pensar. A gente tem evitado pensar nela. A gente faz assim, né? Deixa pra próximo, lá. Deixa pra lá, Passou. Já passou. Depois a gente volta aqui a falar desse negócio. E a gente tomou muita burdoada também no caminho, então a gente tem muito que trabalhar além dela, né? Mas eu acho que mexeu muito com a gente enquanto indivíduo. Não necessariamente para bem, porque eu acho que teve aquele momento da pandemia que a gente falou, não, a gente vai sair melhor disso aqui. Eu acho que nem tanto, né? Eu acho que nem um pouco, na verdade. Talvez esse seja o principal ponto da gente não querer voltar. Porque a gente meio que se comprometeu a ser melhor, com a gente mesmo a ser melhor, e a gente viu que a gente não fez tanto, não tem exercitado tanto isso. Não. E acho que talvez é essa fuga. Acho que eu não quero voltar muito nisso, porque eu fiquei devendo ali e não tô pagando essa conta. Faz muito sentido. E a gente lida muito com as consequências disso. O livro trata sobre... O Equatoriais tem um conto que fala especificamente sobre a Covid, sobre o impacto disso. E foi um momento de muito luto, né? Essa notícia da morte tão iminente, tão próxima, tão na nossa cara, assim, é uma coisa assustadora, né?
Já é assustador a gente lidar com a ideia da morte. Exato. Ela dada mundialmente, numa escala mundial, ali na televisão, todo santo dia por anos. E aquilo, cara, a gente entrou na pandemia uma semaninha, meses. De repente foram 2 anos, 2 anos e meio. De mexer com a cabeça de qualquer um, né? Sim, sem dúvida. Mas o livro foi uma celebração disso, no fim das contas, para mim. Tinha a ver com viagens, ele sai depois em que a gente já tem as vacinas, que a gente já começou a circular de novo. Para mim foi muito legal também como sair desse momento. Sim, muito legal. E que estradas e mapas são esses que você trata aqui, que você resgata? Né? É um país inteiro, né? Eu não estava preparado para essas viagens todas que eu fiz, né? Eu tô na FUNAI, que tem 15 anos, 14 anos que eu estou trabalhando. Eu sou antropólogo de formação, eu prestei o concurso da FUNAI, entrei meio imaturo ainda na vida, né? Enquanto ser humano, enquanto antropólogo, enquanto tudo. Então, de repente, foi esse aprendizado pela pedra mesmo, né? E... Tipo, vai, se joga aí. Nem se joga, você vai ter que ir, vai lá e se vira. E de repente eu me vi em algumas circunstâncias, em algumas situações, com algumas pessoas que eu jamais concebi na minha vida. Eu tinha certeza absoluta de que eu não morreria a 10 quilômetros de onde eu nasci. E de repente o país era meu limite, né? E essas viagens todas me apresentaram um país, me apresentaram a grandiosidade e essa história que a gente tem, que é uma história bastante violenta, né? De como a gente está nessa violência ainda e de como essas coisas mexem com as nossas concepções mais íntimas de indivíduo mesmo, de como é que mexe com a gente, como a gente sente as coisas, como é que a gente lida com o outro, e como quem somos nós nisso tudo. Eu acho que essas estradas e mapas têm muito dessa descoberta desses personagens, minha enquanto pessoa. Quero acreditar que enquanto autor também, mas sobretudo para desses personagens se descobrirem enquanto pessoas, agentes históricos. O que a gente faz hoje na nossa vida, ela tem consequência. Essa consequência mais imediata e íntima, mas eu acho que tem essa consequência maior enquanto nação, para onde a gente está indo enquanto país, enquanto a gente está indo enquanto cidadão, sabe? Total. Então eu acho que eu quis trazer esses temas para o livro, essas estradas, sabe? Essas descobertas, esses que são descobertas difíceis também. Sim. Então esses livros estão relacionados em alguma medida, ainda que eles apontem para sinais contrários, né? Para sentidos contrários. Então acho que tem muito dessas estradas, assim, essas estradas do país, essas viagens pelo país e essas paisagens íntimas dos personagens, né? Sim. Acho que essa linha do tempo também, né? Que às vezes a gente não se dá conta, né? Mas tem uma linha do tempo ali, nessa linha do tempo que a gente está vivendo, que a gente tem uma responsabilidade sobre o planeta, sobre a vida. Sim. Que acho que muitas vezes a gente não se dá conta disso. No geral, a gente prefere nem ligar, né? A gente fala, não, é um tempo de vida. Não é só um tempo de vida. Tem consequência, né? Tem consequência. Você fez parte desse século. Toda a história desse século é também sobre você. Sim. Você faz parte disso. Disso. E é interessante pensar isso, porque o mundo hoje é tão efêmero, né? Essa questão da rede social, você publica, dura 24 horas, a coisa passa, a novidade passa mais rápido que uma manchete de jornal, enfim. Sim. É uma contraposição. Acho que a literatura é uma grande contraposição a isso tudo, né? Sim. A literatura é um convite para a gente diminuir um pouco o ritmo e talvez pensar um pouco sobre tudo que está acontecendo. Sim, bom ponto. Uma boa forma da gente finalizar aqui. Legal. A gente vai finalizar com um ping-pong aqui rapidinho, tá? Tá. Que a gente chama de ping-pong pages. Escrever Até trabalho. Editar trabalho dobrado. Trabalho 2 vezes, né? É brigar, no caso, né? Não vou fazer, não quero aceitar, acho que é um pouco de brigar. Boa. Ler Cara, ler é um prazer, né? Ler é fundamental, ler é parte do trabalho também. Reescrever. Reescrever é escrever. Publicar. Acho que publicar é escrever também, porque o livro ganha o mundo, né? Sim. Receber críticas. Receber críticas é fundamental, cara. É o que faz essa coisa toda andar. Porque sozinho, né? Fica fácil. Exato. Ser premiado. E aí você pode falar bem, porque já... Ser premiado... Temos alguns aqui. Eu acho que é um estímulo. É um estímulo. Você está sendo ouvido, está sendo lido. Acho que é um retorno desse trabalho. Boa. Publicar o primeiro livro. É uma aventura. Inconsequente. E o segundo? O segundo talvez seja mais inconsequência do que aventura. Boa. A opinião do leitor. A opinião do leitor é um livro novo. É um outro livro
que decorre daquele que escreveu, mas é uma outra coisa. Maravilhoso. E a ansiedade do leitor? Ansiedade do leitor, putz, é um inimigo a ser contido, né? Calma que vai dar certo, a gente vai escrever e vai dar tudo, vai acabar bem. Não, exato, porque você viu que eu já cheguei te cobrando, né? Terminei esse, eu já cheguei assim, e aí, quando é que é o próximo? Eu vou fazer, eu tô fazendo, juro que eu tô fazendo. Boa. Mal, super obrigado aí pelo papo, cara, super gostoso, delicioso, a gente podia ficar aqui horas conversando pelo tema, pela conversa super agradável que tá e tudo, mas infelizmente a gente tem que terminar aqui, né, pra seguir a vida. Eu queria te agradecer demais por todo esse tempo que a gente falou, vem falando, tem falado, te parabenizar pelo seu trabalho, né, tinha gostado muito já do Equatoriais, como eu te falei, li essa semana o Instrução da Noite, que achei maravilhoso também, então parabéns, que venham mais coisas. Tenho certeza que você está no caminho certo agora. Legal, obrigado. Não tira essa dúvida da dúvida da música e do poema, esquece. Sim. É aqui mesmo, né? É aqui, vai. Não, brincadeiras à parte, obrigado, parabéns pelo seu trabalho e obrigado aí pelo papo delicioso que a gente fez. Sou eu que agradeço, obrigadão pelo convite, que bom que deu certo. Que bom que deu certo. De fato, poderíamos ir a tarde inteira aqui, foi excelente. Pega um café, pega uma breja, vinho e vamos. Obrigadão, tamo aí. Precisando, só chamar. Maravilha. A gente continua a conversa. Maravilha. Os próximos livros. Super obrigado aí. Gente, super obrigado aí pela audiência. Espero que vocês tenham se divertido, gostado desse episódio. Tanto que a gente se divertiu aqui, né? Foi super gostoso a conversa. Não deixe de comentar aqui embaixo o que vocês acharam do episódio, quem vocês gostariam que a gente trouxesse aqui para conversar também. Não deixe de assinar o canal para toda vez que tiver episódio como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão aí. E já a gente se vê num outro episódio. Um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê já.